Tudo em paz aí? Glória a Deus. Tem um irmão aí do seu lado? Tem um irmão aí do seu lado? Cumprimente ele. Glórias a Deus. Diga assim para ele: a paz do Senhor. Diga assim para ele, diga assim para ela: foi bom te ver aqui hoje. Diga assim: é bom te ver aqui hoje. Faça isso pelo menos com dois, um da direita, outro da esquerda. Que bom te ver aqui, fale assim. Amém? Você não é irmão dele, não é irmão dela? Que bom te ver aqui. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Enquanto você procura o livro de Apocalipse, uma tarefa muito fácil, o último livro da Bíblia, quero dizer a toda a liderança da igreja, os dirigentes, presbíteros, pastores auxiliares, a toda a liderança da igreja. Quinta-feira é a nossa reunião dos líderes. Você que é líder de departamento, tanto na sede como nas congregações. Não haverá culto nas congregações. Essa reunião, você que é líder de qualquer departamento, você não pode faltar. Você não deve faltar. Se organize, se programe, porque vai ser agora quinta-feira, dia 1º de abril, tá? Às 19 horas. Nós vamos ter uma reunião de líderes e após reunião do ministério da igreja. E todos os membros da igreja não podem faltar. Ah, amém? Amém? Para sábado é a Santa Ceia. Sábado é Santa Ceia. Não, dia 1º. Perdão. Dia 3. Obrigado. Amanhã é dia da mentira, né, velho? Glória a Deus. Dia 3, obrigado. Dia 3, obrigado. E no sábado, nós teremos a Santa Ceia. Tá? No sábado nós teremos a nossa Santa Ceia. Aí não é para a igreja faltar, não é para faltar ninguém. Pastor, mas eu não sou de ceia. Venha. Amém? Venha para a casa de Deus. É reunião da igreja, reunião da família. São apenas 12 encontros num raio de 365 dias. São apenas 12 ceias em um ano. Não falte. Não falte. Você que faz parte desta igreja, como membro desta igreja, como congregado, você não pode faltar essa reunião. É a celebração de Santa Ceia. A gente vai se alegrar aqui em família, em comunhão, e vai participar da Santa Ceia. Quem está apto a participar. Amém? Então venhamos todos no sábado à casa de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 12. Nós estamos ministrando a respeito das 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia. Nós estamos há alguns dias tratando deste assunto. As 7 igrejas da Ásia. Nós começamos por Éfeso. Depois nós fomos para Esmirna. Estamos agora em Pérgamo. E depois nós vamos ministrar sobre Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glórias a Deus. E nós vamos ler o texto sagrado, do capítulo 2, a partir do versículo número 12. Quantos se encontraram, digo amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada
afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Sente glorificando o nome do Senhor. Sente exaltando o nome de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Quem quer se alimentar desta palavra? Vamos dizer o seguinte aos senhores, que a mensagem de hoje é uma continuidade da mensagem, ora, ministrada na última segunda-feira. Trata-se da terceira igreja, da qual o Senhor inspirou o velho João, o apóstolo, o último dos apóstolos ainda vivo, quando estava na ilha de Patmos, e o Senhor trouxe a ele esclarecimento a respeito das igrejas. E meditando, estudando sobre essas igrejas, aqui especificamente a igreja de Pérgamo, que fica situada ao norte da Ásia Menor, uma das cidades mais ricas da Ásia em seu tempo, ainda viva até hoje. Pérgamo é uma igreja que dá para nós tirarmos lições extraordinárias para a nossa vida. E analisando mais particularidade desta carta, especificamente a partir do versículo de número 13, eu sugiro você manter sua Bíblia aberta. O Senhor faz referência a um irmão da igreja chamado Antipas. À luz das Escrituras, exceto esse texto sagrado, nenhum outro texto faz referência a este homem. Na verdade, se nós procurarmos nos livros que tratam da história deste homem, pouca coisa encontramos a respeito da sua vida. Mas, no versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse, há muito que se dizer a respeito deste homem. E ele torna-se uma referência para que o Senhor exortasse a igreja de Pérgamo a partir da personalidade de Antipas. E também serve para tirarmos lições para a nossa vida espiritual no dia de hoje. Antipas, ele foi um dos bispos, um dos líderes da igreja. Quem o discipulou foi o velho João. Segundo a história, a pouca narrativa que tem sobre Antipas, ele reconhece a salvação por Jesus Cristo, toma consciência que o único meio pelo qual o homem alcança a vida eterna é por intermédio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
João, o velho João, o treina, o discipula. Ele passa pela escola do discipulado, ele passa pelo aprendizado bíblico, ele experimenta tempos, não poucos, de estudo da palavra de Deus. Antipas é aquele tipo de crente que, ao se converter a Cristo, ele entrega-se totalmente ao senhorio de Cristo. Um verdadeiro exemplo de fé, um verdadeiro exemplo de testemunho, um verdadeiro exemplo de pureza, um verdadeiro exemplo de santidade e um verdadeiro exemplo de liderança na igreja. O período que ele passa sendo treinado pelo velho João, lhe dá condições, lhe dá um cabedal não só de conhecimento, mas de espiritualidade, para que possa, quando estar pronto, exercer o chamado pelo qual fora convidado. O apóstolo João o convoca para que o mesmo seja bispo na igreja. Reconhece isso, porque com certeza Antipas tinha essas qualidades. Só que Antipas morre muito cedo na igreja de Pérgamo. É no período do imperador Nero, durante o Império Romano, que se levanta perseguição contra os fiéis na igreja de Pérgamo, e Antipas sofre este mártir. E aí, prematuramente, ele sai da história, ele deixa a igreja, ele deixa a terra, ele deixa a família, ele deixa os amigos e vai para a eternidade ao lado de Deus, porque não negou a fé. Naquela época existia muita perseguição aos fiéis e era prometido morte, ou morte de crucificação, ou morte pelo fogo, ou morte pelos animais selvagens. A pessoa seria livre dessa penalidade se ela negasse a Cristo. No caso deste homem, Antipas, ele não nega a Cristo, e por isso ele se torna o primeiro mártir da igreja na Ásia. Claro que depois dele vieram muitos outros, mas quando o Senhor inspira João e coloca a mensagem para ser enviada à igreja de Pérgamo, nesta carta faz referência a este membro da igreja. Você olha no versículo 13, e não é a parte A, é a parte B, é uma parte pequena, uma parte minúscula no texto sagrado, que diz da seguinte maneira, lendo todo o texto: conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo, o que o Senhor está traduzindo na mensagem a esta igreja, é que na igreja de Pérgamo, apesar de na cidade existir o trono de Satanás, que foi a preleção passada, há muitos crentes, não pouco, que conservam o nome de Jesus e não negam a fé. Aí a carta faz alusão a Antipas e traz um extraordinário elogio. Pouca informação, mas muita profundidade no que se vai dizer a respeito deste crente de Pérgamo. O texto sagrado diz assim, o próprio Senhor falando: Antipas, minha testemunha. Primeira coisa, minha testemunha. E diz mais o texto: meu fiel.
segunda característica, segunda qualidade. E por fim diz assim: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A luz do texto sagrado é pouca, porque nenhum outro texto nas Escrituras vai falar deste homem. Mas aqui nos traz duas extraordinárias qualidades do crente. A primeira dela chama-se bom testemunho. Bom testemunho. Um testemunho de quê? De que a pessoa é uma referência, é uma marca, é um modelo de Cristo na terra. A vida de Antipas, para quem o observava em seu tempo, no primeiro século da igreja, via um exemplo de Cristo. Via uma pessoa ser chamada a atenção, porque o seu comportamento era irrepreensível. Uma pessoa de uma qualidade que caracterizava que ele pertencia à igreja de Cristo e não o mundo de então. Você sabe muito bem, é a preleção da última ministração, que em Pérgamos existia vários templos dedicados a deuses. E não só esses templos que se fazia uma multiplicidade de culto, existia a doutrina dos Nicolaítas e existia a doutrina de Balaão. E já vou tratar dessas duas doutrinas. Apesar dos templos estarem fora do contexto da igreja de Pérgamo, as doutrinas estavam dentro da igreja. Tanto a doutrina de Balaão, como a doutrina dos Nicolaítas. Mas Antipas permaneceu fiel. Uma testemunha exemplar. Fazendo uma aplicação para os nossos dias, pelo menos 4 coisas são notáveis aqui. Um crente verdadeiramente discipulado, essa é a primeira delas. Um crente que verdadeiramente experimenta o aprendizado bíblico após a sua conversão. O crente que de fato se dispõe a aprender a palavra de Deus, esmiuçar o texto sagrado, conhecer os mandamentos do Senhor e aplicá-los em sua vida, dificilmente ele nega a fé. Dificilmente ele deixa Cristo. Em outras palavras, dificilmente ele deixa o convívio da igreja por qualquer coisa do mundo. Crentes que não são discipulados, crentes que não são acolhidos, crentes que não são ensinados a doutrina, crente que não conhece a palavra de Deus, crente que não é ensinado pela palavra, facilmente o mundo lhe tira da presença de Deus. Segunda coisa que a gente entende na narrativa deste texto é que o crente que de fato ele experimenta a salvação por Jesus Cristo e abre o seu ser, o seu coração para a verdade bíblica, ele se torna uma testemunha de Deus na terra. Aleluia. Testemunhar de Cristo na terra, senhoras e senhores, é privilégio de todo crente. A pessoa que aceita Jesus, ela precisa testemunhar da fé pela qual ela foi inserida. Por quê? Porque para qualquer uma outra atividade, à luz das Sagradas Escrituras, um chamado ao episcopado, uma função, um cargo na igreja, é preciso que haja uma escolha, é preciso que tenha um chamado, é preciso que tenha vocação para isto. Mas para todos quanto aceitam a Jesus como Salvador de sua vida, se faz necessário pregar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, porque isto é um imperativo de Deus para a igreja. E só as testemunhas de Cristo conseguem fazer isso. Então, se você está no seu trabalho, lá vai a aplicação pessoal para a sua vida. Se você está na sua casa, se você está entre os seus parentes, se você está na escola, se você está na rua, se você está na feira, se você está viajando, se você está em casa, onde você estiver,
Se você de fato é testemunha de Cristo na terra, se de fato você aceitou Jesus, você não tem dificuldade alguma de anunciar. Primeiro, que você é de Cristo. E segundo, aqueles que não conhecem a Cristo, você passa a ser o porta-voz, o anunciador. Cadê os atalaias? Cadê os pregoeiros? Cadê as testemunhas de Cristo na terra? Sem precisar ter cargo, sem precisar ter função. Tem muita gente que deseja o episcopado, diz a Bíblia, excelente coisa almeja. Mas o chamado tem que ser específico para esse tipo de coisas. Tem que haver escolha divina. Não se pode querer exercer o episcopado, não se pode querer exercer ministério, cargos e funções na igreja, sem as qualificações devidas para exercê-la. Se o fizer, fará de uma forma que não agradará a Deus. Mas para a evangelização dos povos, para a pregação do evangelho, é tarefa de todos. É só analisarmos o texto sagrado, quando Paulo escreve aos Efésios a respeito dos 5 ministérios. Ele diz, escolheu uns, não são todos, escolheu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. Agora, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é para quem é testemunha de Cristo na terra. Só quem é testemunha, deixa eu ver se já chegou nesta casa de oração, as testemunhas de Cristo na terra. Mais outra qualidade, a Bíblia diz que ele era fiel. O que é fiel? É alguém que é justo, é alguém que é correto, é alguém que é honesto, é alguém que é direito, é alguém que conhece a verdade e anda por ela. Para sermos fiéis, amados irmãos, precisamos fazer aliança. Repito, para sermos fiéis, igreja, precisamos fazer aliança. E a aliança do crente é com Cristo. A aliança do crente é com Cristo. Antipas sabia disso. É tanto que no episódio de sua morte, ele sofre o vitupério, ele sofre, ele é morto, ele é martirizado, mas ele permanece fiel, e ele não nega Cristo. Quarta coisa, e ela está implícita no texto, não está muito claro, e essa vai por minha conta, vai por minha conta na interpretação bíblica. Disse e reitero, se você for fazer análise a respeito deste homem, em toda a Bíblia, só Apocalipse capítulo 2, versículo 13, vai falar deste homem. E quem fala dele não é João, o seu discipulador. Quem fala dele não é o apóstolo Paulo, nem qualquer um outro apóstolo. Quem dá testemunho dele é o próprio Deus. E aí tem mais, a história não dá testemunho dele, o líder, o discipulador dele não dá testemunho dele. Se Deus não está escrito, ou nós não sabemos. A comunidade de Pérgamo não dá testemunho de Antipas. Em Pérgamo tinha uma biblioteca, a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira estava em Alexandria. Nenhum livro tem registro de Antipas. Ele é um anônimo na história, mas porque ele era uma testemunha fiel, o Senhor lembrou dele. O Senhor lembrou dele, e ele está eternizado nas sagradas escrituras como um verdadeiro crente fiel. Ei, quem quer entrar para a história das mansões celestiais? Quem quer ser lembrado por Deus? Quem quer ser esquecido pela terra, pelos homens, pela história, pelos amigos, pela sociedade, por todos os livros, mas ser lembrado na eternidade como filho de Deus? Duas coisas: permaneça fiel e dê um bom testemunho de crente. Os homens vão te esquecer. Ninguém vai querer falar de ti, mas o Eterno vai registrar os teus feitos na terra. E as tuas obras, escute, as tuas obras serão lembradas na eternidade. Só quem acredita nisso adora o nome de Deus.
Talvez você diga, pastor, ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim. Pois é, o Papai do Céu está olhando. Ele está te vendo, Ele te conhece. Às vezes você chegou aqui fraco, arrastado. Eu não aguento. Ele está te vendo, Ele te ama. Aleluia. Qualquer uma outra pessoa nessa comunidade chamada mundo, qualquer um outro cidadão nessa comunidade chamada sociedade, qualquer uma outra pessoa, por mais íntima, por mais próxima de você, escute isso. Do ponto de vista sociológico, ela está interessada em alguma coisa. Ela viu alguma coisa em você que agrada a ela. Por isso que ela se aproximou. Ela viu alguma qualidade em você que é boa. Pastor, isso está errado? Não está certo. Você casaria com uma maluca? Você, irmã, casaria com um doido? Desorientado? Não, você vai encontrar uma pessoa de qualidade para se unir a ela. Qualquer pessoa que está atrelada a você, em qualquer tipo de aliança, em qualquer tipo de acordo, em qualquer tipo de contrato, até no cartório, tem uma qualidade em você que ela observa. Preste bem atenção. No dia que ela observar mais defeito em você, ela vai lhe deixar. Ela vai lhe abandonar. Ela vai lhe desprezar. Está aí nos contratos sociais. Deus é diferente. Deus age como um pai. Ama o filho não porque o filho faz favor para ele. Ama o filho porque é filho dele. Assim fez o Criador. Por isso que o velho João escreve em seu livro no Evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Levanta a tua mão para receber isso. Se seu pai te abandonou, se sua mãe te abandonou, se alguém que você tinha uma importância, um valor real sobre ela e ela te abandonou, eu tenho algo de Deus para te dizer esta noite: o Senhor jamais te abandona, ainda que você tenha defeito, ainda que te falta perfeição, ainda que você rasteja certas horas na tua crença, no teu testemunho de fé, Ele permanece fiel, interessado por ti. E se tu der guarda para Ele, se tu te aliançar com Ele, Ele vai te colocar o teu nome na eternidade, e tu serás lembrado. Quem pode exaltar o nome dEle? Aleluia! Glória a Deus! Então saia daqui alegre, saia daqui feliz, porque você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te cuida, você tem um Deus que te pertence e você pertence a Ele. Você tem alguém que te cuida, você é alguém que se importa por você. Pode estar difícil, pode estar tribuloso, pode estar... pastor, parece que isso aqui está irreparável. Ele vai agir de um modo especial, extraordinário, e você vai ver a alegria de estar apegado à aliança com Ele. Aleluia, aleluia. Vamos mais assuntos. Vamos agora ao que precisa ser dito no versículo de número 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Amados, esse texto aqui, ele traz algo que precisa ser analisado com cuidado, porque essa doutrina, ela não está nos templos aos deuses que eram adorados em Pérgamo. Essa doutrina não está sendo pregada na melhor faculdade de medicina que tinha em Pérgamo. Essa doutrina não está sendo divulgada, escrita, propagada na biblioteca de Pérgamo. Essa doutrina está dentro da igreja.
A doutrina de Balaão, ela não está fora, ela não está na cidade de Pérgamo, ela está dentro da igreja. Olha o texto. Olha o texto. O texto diz assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas. Essa versão aqui é atualizada. Pois que tens aí os que sustentam. Ou seja, dentro da igreja, tinha alguns irmãos que mantinham, que sustentavam, que defendiam, que pregavam, que ensinavam, que persuadiam pessoas, que influenciavam pessoas para a doutrina de Balaão. Fora da igreja? Não, dentro da igreja. Bora entender isso aqui? Primeira coisa, o que é a doutrina de Balaão nesse texto? A doutrina de Balaão faz alusão a comportamentos, a atos maléficos de certos crentes, a semelhança de Balaão e Balaque lá na história de Israel. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Número, capítulo 25, versículo de 1 a 3, coloca aí no telão, por favor. Esse texto vai dizer que Balaão, através de um acordo com Balaque, com uma aliança com Balaque, vai persuadir o povo de Israel para tal doutrina. E este episódio nos faz entender o seguinte: que Israel, quando sai do Egito, tem uma missão de atravessar o deserto e conquistar a terra prometida, pois era uma promessa. Mas aqui nessa localidade, eles são impedidos de prosseguir. Por que eles são, pastor, impedidos de prosseguir? Por que eles são, então, impedidos de prosseguir? Porque alguém os convenceu, os influenciou a ficar no meio do caminho. Fora de Israel, não, dentro de Israel. Amém? Bora ler o texto? Quer entender? É Números 25. Não deu para colocar no telão? Glória a Deus. Número 25. Glória a Deus. Olha aí, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim. Por que o povo ficou parado em Sitim? Eles não eram para prosseguir até chegar na terra de Canaã. Aí o texto sagrado prossegue dizendo assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Forte. Por que a igreja para, pastor? Quando se começa a fazer aliança com o mundo, ela trava. Por que o ministério de certos homens para? Quando ele começa a fazer aliança com o mundo. Por que o trabalho não avança? Porque certos crentes... E olha, não precisa ter a totalidade de crentes, preste atenção nisso, para que a coisa trave. Só precisa ter uma meia dúzia lá que queira confundir o negócio. Se o líder da igreja não for enérgico, se o ministério da igreja não for enérgico, se a liderança da igreja não for enérgico, a coisa não vai andar, ela vai travar. Por conta de quê, pastor? Por conta da doutrina de Balaão. Olha o texto. Versículo 2, joga lá. Estas convidaram o povo, olha só. As moabitas, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quem estava por trás? Balaque e Balaão. Quem estava por trás? Balaque e Balaão. Quem era Balaão? Era israelita. O sujeito era profeta. Estava no altar. Estava no serviço, estava na liderança da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: ih, pegou. Diga para ele: ih, pegou. Então, apesar de Antipas dentro da igreja, escute isso, apesar de Antipas dentro da igreja ser um exemplo de testemunho e fé, tinha um filho de Balaão lá.
Vire para o irmão carinhosamente. Sorriso de crente pentecostal. Antipas ou Balaão? Pergunta para ele. Não, acorda ele. Pergunta, dá um sorriso de crente assembleiano. Crente pentecostal. Antipas ou Balaão? Antipas era fiel. Antipas era uma boa testemunha. Antipas era crente. Balaão era imoral. Balaão sacrificava carne, objetos, sacrificava coisa aos deuses e depois oferecia para os crentes, e os crentes, tchau. É que nem hoje o crente que vai para a festa junina, por exemplo, que toma um mingau do São João. Quem está vivo para receber a palavra? Pastor, eu pensei que esse negócio era fora da igreja. Não, é dentro. Mas levanta a tua mão direita. Levanta lá no terceiro andar, bem no alto. Diga assim: eu sou Antipas na casa de Deus. Eu sou Antipas na casa de Deus. Eu sou Antipas na casa de Deus. Ok, por que eu lhe asseguro isso? Porque Balaão não fica. Vou reiterar o que eu falei. Essa igreja tem doutrina. Essa igreja tem Bíblia. Esta igreja tem princípios bíblicos. Essa igreja tem ministério. Essa igreja vive na base da oração. Essa igreja é profética. Esta igreja é a igreja do arrebatamento. Essa igreja é a igreja pentecostal. Doutrina de Balaão não fica no meio da doutrina cristocêntrica. Só quem acredita nisso adora o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Qual era o problema da doutrina de Balaão? Idolatria e imoralidade, só isso. Só isso? Só tudo isso. Vamos falar de uma outra doutrina. Doutrina dos nicolaítas. Mesma leitura, mesmo raciocínio. Não está na biblioteca de Pérgamo. Não está nos outros templos. Não. Não está lá no templo de Zeus, no altar ao imperador romano, o templo que segundo a tradição judaica é o altar de Satanás, o templo dedicado ao imperador romano, no tempo de Antípas Nero. Não, dentro da igreja de Pérgamo. Apocalipse, pegue lá. Apocalipse capítulo de número 2. E o versículo de número 15 diz assim: outros sim, também tu tens, os que, não são todos, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aleluia. Pastor, quem era os nicolaítas? Vou te dizer duas coisas. Já foi tratado isso na ministração sobre Éfeso. Na igreja de Éfeso, a primeira igreja da Ásia, escuta isso, presta bem atenção nesse negócio. A igreja de Éfeso, o que tinha na igreja de Éfeso a respeito do nicolaíta? Tinha a obra deles. A liderança de Éfeso não conseguiu tirar os nicolaítas de dentro. Aí eles cresceram. A liderança, o ministério da igreja não coibiu. Faltou ministração, faltou Bíblia, faltou palavra, faltou ensino. A obra se transformou em uma doutrina. Capítulo 2, versículo 6, fala de obra dos nicolaítas. Capítulo 2, versículo número 15, fala de doutrina. Ou seja, o negócio foi avançando, e virou doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensino. Ou seja, apareceu alguém, segundo a tradição, diz que é um dos diáconos. Lá do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que foram separados para cuidar das viúvas. Nicolau era um deles. Se tiver um diácono do seu lado, diga para ele: vigia, vaso. Se tiver um diácono do seu lado, diga assim para ele: vigia, vaso.
Se é verdade que Nicolaus é esse nicolaíta, o diácono da igreja, ele foi sem ser consagrado, ele foi só separado ao diaconato, porque é assim que a Bíblia fala da teologia pastoral. O presbítero é consagrado, o pastor é consagrado, o evangelista é consagrado. Mas o diácono, o auxiliar, eles são apresentados, caso seja, capítulo 3 de carta a Timóteo, caso ele seja, aí ele vai ser levado ao episcopado. Aí esse cidadão, ele começa a convencer os crentes dentro da igreja. Agora, duas coisas ele faziam. Primeira, o Senhor escolheu 12 apóstolos, amém? O Senhor escolheu 12 apóstolos, para que esses 12 apóstolos fossem escolhidos separados para sustentar a igreja. Você vê que depois não tem mais apóstolo. O que surgiu na igreja do ponto de vista da eclesiologia, do ponto de vista do ministério eclesiástico, o que surgiu na igreja foram supervisores, foram diáconos, foram presbíteros, mas apóstolos, não. Você vê que quando Paulo escreve nas suas 3 epístolas, ele fala assim, apóstolo dos gentios. Ele não diz que ele é um dos apóstolos de Cristo. Ele diz apóstolo dos gentios. Porque o fundamento da igreja eram 12 apóstolos que Jesus escolheu. É tanto que quando Judas, um dos 12 apóstolos, ele se suicida, o apostolado resolve colocar apenas um. E é Matias que coloca no lugar dele, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, para que ele possa completar o colegiado que faltou um. Quem está entendendo da glória a Deus? Aí, escuta isso para tu dar glória. Aí, os nicolaítas defendiam que a igreja precisava continuar tendo o apostolado. Aplicação pessoal. Quem quer receber esse negócio aqui? Isso aqui é para você ficar imunizado. Escuta, olha bem aqui para o seu pastor. Olha bem aqui na peteca do meu olho. Isso aqui é para você ser inteligente para os dias dos quais nós estamos vivendo. A chamada ministerial, escute, olha aqui para mim. A chamada ministerial, ela é divina. Uns são chamados, outros são enxeridos. Uns são chamados pelos homens, outros são chamados por Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O episcopado não é obra humana, não é obra de homem. A unção não é de um óleo e não é de uma autoridade eclesiástica. A unção é de Deus, presta bem atenção. Quando alguém tem um chamado ministerial, se você caluniar ele, se você ofender ele, se você destratá-lo, se você desrespeitar, você não está destratando, você não está caluniando, você não está desrespeitando ele, e sim a autoridade que está sobre ele. Quando o apóstolo Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele está a caminho da estrada de Damasco com uma autoridade para matar cristão pela ordem dos fariseus e os saduceus de Jerusalém, reunidos em sua assembleia secreta para tirar os cristãos do seu projeto de levar missões a outros locais. Ele se encontra com o dono da obra na estrada de Damasco, e o Senhor diz enfaticamente para ele: você não está perseguindo os crentes, você não está perseguindo nem Pedro, nem João, nem qualquer um outro apóstolo. Você está perseguindo a mim. É por isso que o Eterno lembra de Antipas. Sabe por quê? Porque Antipas experimenta o mesmo sacrifício que ele experimentou na cruz por nós. Antipas não é Salvador, mas se tornou uma referência ao marco. Aí o Eterno lembra dele. Irmão, quando nós chegarmos na glória, na eternidade com Deus, o que vai aparecer de Antipas lá? O que vai aparecer, homens e mulheres de Deus que venceram o vitupério porque permaneceram fiéis a Deus. Você está entendendo isso? Aí esses elementos entraram na igreja de Pérgamo e quiseram mexer com a eclesiologia da igreja, quiseram mexer com aquilo que Deus estabeleceu como regra de fé, como testemunho de fé. Pregar o evangelho, escute, pregar o evangelho é a tarefa de todo crente. Mateus capítulo 28, 19 e 20.
Marcos 16:15. É tarefa de todo crente, evangelista Williams. Mas o episcopado são para aqueles que são escolhidos por Deus. E a doutrina de Nicolaíta está hoje presente em nossas comunidades. Estão querendo trazer para si o episcopado. Se você quer exercer o episcopado, vá pregar o evangelho, vá pregar a palavra santa de Deus, aqueles que estão precisando. Tem muita gente, por exemplo, nessa cidade, que precisa de salvação. Tem muita gente nessa cidade, que vive a doutrina de Balaão, está envolvido na imoralidade, está envolvido na idolatria. Então, se você quer ser sacerdote, se você quiser ser profeta na terra, então tenha este compromisso. Na sua raiz, na sua gênese, na sua intimidade com Deus. E Deus vai observar isto e vai dizer: ele é o escolhido. Vou fazer dele um profeta. Vou fazer dela uma missionária. Vou fazer dele um atleta. Se Deus não vê, ele não chama. E por que aparece, pastor? Enxerimento. O que é? É doutrina de Nicolaus, o diácono da igreja, que resolveu ser apóstolo. Cuidado, que está cheio. Um verdadeiro líder espiritual, ele guia a ovelha. Um verdadeiro líder espiritual, ele alimenta a ovelha. Um verdadeiro líder espiritual, ele protege a ovelha. Quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja, mas tem que estar pronto para isso. Ninguém exerce a medicina sem antes passar pela escola da medicina. Ninguém exerce o direito sem antes, ninguém exerce o cargo de juiz, advogado, sem antes passar pela escola de direito. Ninguém exerce o episcopado sem antes ser treinado por Deus. E Deus treina no deserto. Deus treina na escola do deserto, na faculdade do deserto. Deus treina nos lugares escuros, ermos. Deus lapida, Deus limpa o caráter. Deus ajusta a personalidade. Deus faz com que a pessoa largue de ser treva para ser luz. Deus vai pulindo, vai pulindo, vai pulindo, até que se torna um varão útil, perfeito, para exercer a obra de Deus. Cuidados com a doutrina dos nicolaítas nos nossos dias na igreja de Viseu. Cuidado com essas autoridades que se dizem pastorais, mas não têm domínio de Bíblia, não têm oração profunda, não têm intimidade com o Espírito Santo, não sabem pregar a palavra, ficam trazendo uma fé leviana, oportunista e mentirosa. Aquele que tem a palavra tem unção, aquele que tem unção tem autoridade, aquele que tem autoridade tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo com certeza fará uma obra que, ainda que tenha os tronos de Satanás na cidade, terá dentro da igreja alguém que dê testemunho, alguém que seja fiel. Só quem é fiel fica de pé. Só quem é fiel fica de pé. Fiel não aceita a doutrina de Balaão. Fiel não aceita a doutrina de Nicolau. É Antipas. Antipas até morrer. Dê um abraço, igual você fez no começo da preleção, que eu disse para você abraçar o irmão, cumprimentar. Faça agora de novo e diga assim: Antipas até o arrebatamento. Faça isso com um, faça com dois. Diga: fiel até o arrebatamento, obediente até o arrebatamento, servo até o arrebatamento, crente até o arrebatamento, direito até o arrebatamento, espiritual até o arrebatamento. O que tem de igreja aí, meu filho? Tem a igreja do mentiroso, tem a igreja do santo sacana, tem a igreja do hipócrita, tem o quê? A igreja do amanhã. Meu Deus. Mas tem a igreja de Pérgamo,
que a Bíblia diz que ela recebeu um elogio. Qual foi o elogio? Porque dentro da igreja tinha crente de testemunho e fiel. Quem pode glorificar o nome de Deus? Essa palavra fala com você, essa palavra edifica você. Preste bem atenção, você pode ser visitado, você pode receber visita. Se não receber visita de Nicolau, vai receber visita do secretário de Nicolau. Eu estou aqui para dar vacina para o meu rebanho. O Espírito do Senhor está sobre mim. Fui forjado desde o ventre de minha mãe para ser profeta na terra. Não estou aqui para agradar. Não estou aqui para passar a mão no rosto oferecendo carinho. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser crente não é fácil. Não é fácil. Agora imagina ser pastor. Rapaz, eu li um negócio, aliás, eu assisti no podcast um negócio, uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, e aqui eu concluo, eu te coloquei de pé, que a primeira profissão mais difícil de ser executada, falando do Ocidente, o nosso lado aqui, os ocidentais, não os orientais, né? A profissão que mais desgasta um homem, que mais machuca, que exige muito dele, é ser presidente dos Estados Unidos. Está na estatística, que o presidente dos Estados Unidos ele tem influência muito grande nas outras nações. Entendeu? É por isso que estão preocupados com o novo presidente dos Estados Unidos, o Trump, que ele vai trampar muita gente aí. E já começou. Já tirou o direito de ir e vir um lá do Supremo Tribunal Federal. A segunda profissão, ou a segunda atividade que mais exige de um homem e de uma mulher, especificamente de homem, é ser pastor. Aí aparecem os espíritos de Nicolau, com a doutrina de Balaão, porque no grego e no hebraico, o hebraico, Balaão, no grego, Nicolau, tem o mesmo significado. Leva o mesmo sentido, enganador, trapaceiro. Aí, querem guiar, querem alimentar e querem proteger. Eu estou aqui alimentando você, guiando você e te protegendo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem se alimenta desta palavra? Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Se essa palavra falou com você, coloca a mão no coração e fecha teus olhos. Fecha teus olhos bem onde você está. Coloca a mão no coração e eu oro por você agora. Ó Pai eterno, Deus de graça, Deus de favor, Deus de misericórdia e Deus de maravilha. Estamos aqui como instrumento teu na terra. Te apresento este rebanho, os teus filhos. Eu os encorajo esta noite com esta palavra bíblica. Ó Pai, que o Espírito Santo os mova, que o Espírito Santo os faça, que o Espírito Santo os tenha em profunda comunhão contigo. Que nenhuma doutrina, que nenhum sentimento do mundo, que nenhuma força contrária, que nenhum espírito de Balaão ou de Nicolau venha sobre os teus filhos, para que eles possam, pelas suas fraquezas, pelas suas falhas, parar ou tosquenejar no meio do caminho. Mas eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, e peço, Senhor, que tu os guarde e livra de todo mal, que tu os proteja nas suas jornadas, em suas caminhadas na terra. Pai, dando autoridade, dando Espírito de Deus sobre cada um, Espírito de verdade e uma consciência bíblica de que o tempo pelo qual nós estamos vivendo são dias difíceis, dias trabalhosos, mas o Espírito
do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. E aonde houver um crente aqui nesta noite com a mão no coração, aonde houver um crente aqui esta noite que recebeu esta palavra, ele possa estar guardado, ele possa estar protegido, porque diz a tua palavra: ao que vencer comerá do maná que está escondido. Ao que vencer, está escrito na tua palavra, ao que vencer receberá uma pedrinha branca. E este maná é Jesus, da qual nós conhecemos e temos nos alimentado. E essa pedrinha branca é o direito de justiça e de retidão que tu deste a cada um dos teus filhos aqui esta noite. E que nós possamos entrar nas mansões celestiais para comer do maná que está escondido no trono da glória e na eternidade com Deus. E a pedrinha branca seja a justiça, a justificação da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário por todos nós. E nós estamos aqui ávidos, Senhor, para viver esta verdade. Portanto, abençoa a igreja, abençoa o ministério da igreja, abençoa a liderança, abençoa os teus filhos, abençoa, guarda os novos convertidos, as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, Senhor, da tua igreja, os anciões, aqueles que têm dificuldade de chegar à tua casa. Que a tua bênção esteja sobre a família, que a tua bênção esteja sobre a provisão, a bênção, a saúde, a prosperidade. Se entrou algum crente aqui esta noite desanimado, se entrou algum crente frio, se entrou algum crente disposto, Espírito Santo de Deus, toca nele agora. Age na vida dos teus filhos com alegria, age na vida dos teus servos com a palavra profética, e trata com cada um de nós de uma forma profunda, conforme a tua palavra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Sente glorificando o nome do Senhor, sente exaltando o nome de Deus. Aleluia. De Deus.